Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos hoje falar sobre essa passagem maravilhosa do amor, em que Jesus se apresenta como o nosso amigo e define que a amizade está, antes de tudo, em fazer aquilo que ele manda. Pelo seguinte, ele explica por quê. Porque tudo conforme ele aprendeu do Pai, ele tem nos dado a conhecer. Então ele não nos escondeu nada. Quando se fala que se aprendeu do Pai, e aí nós não queremos cair numa situação antropomórfica, numa situação de colocar Deus como forma, e sim como as leis da vida, significa então o conhecimento das leis que regem todos os níveis de inteligência, as leis que regem o mundo material, o mundo energético, o mundo espiritual, o mundo emocional, o mundo moral. Então, essas leis que ele ouviu, que ele aprendeu, todas essas leis que ele conhece, ele, como ele é nosso amigo, ele tem passado para a gente conhecer. Ora, no exato momento que nós vamos conhecer as leis que ele conhece, nós vamos conhecer igual a ele. E logo ele está querendo se colocar como amigo, no sentido de não estar querendo esconder nada de nós, para que tudo aquilo que ele tem acesso e que tanto beneficia, a gente também possa ter acesso e também ser beneficiado. Isso ele quis colocar então como a maior prova de amizade dele. Não guardar segredo, nos revelar tudo. Evidentemente que tem coisas que nós não podíamos compreender, é gradativo. Não adianta pegar uma criança e colocar ela num curso de pós-graduação, que ela não vai entender. Ela tem que passar pelo jardim de infância, primário, ginásio, não é isso? Então, há todo um crescimento para chegar lá. Mas o objetivo é chegar para conhecer tudo, se formar. Assim também o Cristo disse, tem coisa que vocês não estão preparados, mas eu vou e volto, estarei com vocês, vos enviarei um consolador prometido, um advogado que vai estar junto com vocês, vai explicar tudo, vai falar em meu nome e vai falar de tudo aquilo que vocês precisam conhecer gradativamente. Que não podeis compreender agora, vão compreender depois. Mas o nosso pacto de amizade está nisso. Aquilo que eu conheço, que eu aprendi, eu quero passar para vocês. Essa é a grande amizade. E nesse passar a informação, é tão importante eu ter esta consciência de que vocês aprenderam sobre a vida, que eu me esforço para que vocês façam esse aprendizado, é o que diz Jesus. É uma amizade tal, que eu quero de tal forma passar esse conhecimento da lei para vocês, de tudo que eu aprendi, que se for preciso, nesse esforço, de eu dar a vida para vocês, aplicar a vida para vocês, eu faço. Coisas que nós devemos aprender também, como ele pede. Nós devemos, conforme que nós vamos aprendendo, e passando para os outros. E mesmo sendo desgastante passar para os outros, não esconder nada, passar. E se por acaso, na hora que você estiver passando, precisar inclusive aplicar a sua vida, ou colocar a sua vida à disposição do outro, inclusive dar a sua vida por causa do outro, faça. Porque o objetivo é não guardar nada. É ter uma amizade tal que se chega inclusive ao sacrifício, se for o caso, para que o outro possa também conhecer. Ora, repare, podemos então ir para a escola, vamos ver então a professora que tem aquele conhecimento de um determinado assunto, em que ela vai se aplicar para passar para o aluno. Há todo um trabalho então de esforço para que o aluno possa aprender. Ela conhece lá as letras, ela vai passar então o alfabeto do aluno.
o outro lá com essa fórmula matemática vai passar para o aluno, não é isso? E agora o Cristo conhece, mais do que essas fórmulas e essa gramática, ele conhece sobre as leis morais. E se o aluno tem dificuldade, e o professor tem que se esforçar para ele aprender gramática, e se o aluno tem dificuldade e o professor tem que se esforçar para ele aprender matemática, evidentemente que o professor, quer dizer, o mestre, tem que se esforçar para o aluno aprender a lei moral. Como a gente resiste na escola reclamando e determinadas resistências para o aprendizado da matemática, da física, da química, etc. Não é isso? Assim nós temos também resistência para o aprendizado do ensino moral. Do ensino moral. E como se tem que fazer prova na faculdade, tem que se fazer prova na escola de gramática para ver se passou, onde o aluno, ele mesmo vai ficar sozinho diante do que aprendeu para mostrar que realmente sabe. Essa é a função da prova. O professor se afasta, não por maldade, mas se afasta para que ele possa ali demonstrar perante a sua própria consciência que ele entendeu a matéria e que ele venceu aquela etapa. Então ele tem que fazer assim na gramática, ele tem que fazer assim na matemática, não é isso? Em todos os conhecimentos. Assim também na prova moral. Ele também tem uma prova moral para fazer. Agora, na prova da gramática, você vai ter que fazer lá uma redação e mostrar que sabe escrever bem. Na prova de matemática, você tem que ir lá fazer lá a resolução do problema lá das equações para mostrar que domina o assunto. Na prova da moral, você também só tem um jeito. Qual é a prova da moral? Colocando ela na prática, na experiência. E aí quando você vai colocar na prática, na experiência, na vida, no dia a dia moral, e você então vai ter que começar a colocar em prática na prova para ver se aprendeu a lição. Amar o inimigo, fazer bem o que te persegue, calunia, etc. Então tem que colocar isso na prática. São as provas que nós temos que passar. E aí se a gente vence aquela prova, passa de ano. Vai para um outro aprendizado, etc. Então, para a prova moral, ela precisa ser uma prova prática. Aliás, também na gramática e na matemática, tem que ser prática, né? Aquela coisa que a gente, antigamente, nós íamos para a escola, nós éramos obrigados a decorar os rios da margem esquerda do Amazonas e tal, não sei o que lá. Era uma decoreba, as capitais. Hoje em dia já não há mais essa necessidade. O que ensina o aluno, ele pesquisar na internet, ou abrir o Atlas, ele procura lá no Atlas o que ele quer e copia isso. O objetivo é entender. Por isso que a prova, por exemplo, uma boa prova de português, uma prova prática, por exemplo, uma redação, em que ele vai ter que discursar sobre um determinado ponto. Na matemática, também ele vai resolver um problema, mas um problema que seja coerente, um problema prático, em que possa ser utilizado na vida. É assim que é um bom aprendizado. No campo da moral também. É algo que ele tem que também colocar em prática, tem que ser vivo. Algo vivo. E aí o que acontece é que a gente não gosta desse tipo de prova. Imagina eu ter que ir a campo, perante o ensinamento que já está dado, pelo professor, amar os inimigos, perdoar, etc. e tal, e eu tenho que ir a campo colocar isso em prática. Eu só tenho um jeito, então. Quando eu vou colocar em prática, a reação é muito forte. Você passa a ser o boboca, você passa a ser o imbecil, o santo louco, e etc. Aquele que está completamente desaparafusado com relação à engrenagem da vida. Então você vai ter reação. Reação pode te tomar as coisas, pode te bater, e aí imagina te bater numa face e tem que virar outra. Então só tem um jeito, a gente começar a ser gazeteiro. O que é o gazeteiro? Ele começa a matar a aula. No fundo, no campo moral, a gente já vem matando aula há um tempão. Nós estamos
matando aula e adiando. E outra coisa, já estão em repetência. E há um tempão que a gente não encara essa prova. A prova aí, então, que a lição que foi dada 2000 anos atrás, a gente vem adiando ela há 2000 anos. Colocar em prova, para trás. E quando nós chegamos, inclusive, em certas situações em que ela bate na nossa porta, ali nas situações de dor, de complicação, em que a gente tem que mostrar, por exemplo, diante de uma dor qualquer, nós temos que mostrar paciência, ou então diante de uma desencarnação, diante do fenômeno da sofrência da alma, a gente tem que mostrar resignação e compreensão. Muitas vezes, inclusive, nós nos voltamos contra o professor. E quem for o professor de lição de moral, de imortalidade que foi Jesus, ele se volta contra ele, grita contra ele, ofende a ele, diz: o que eu fiz para você fazer isso comigo? Por que você está fazendo isso comigo? Você está sendo me perseguindo, está me dando um fardo pesado demais, além das minhas forças. Então a gente está atacando o professor. Quando tem muitos aqueles que não só atacam o professor, mas renegam o professor. Eu não acredito em você, eu não quero saber mais de você, agora eu sou materialista. Então está atacando o professor. Quando não bate no professor, não dá pancada no professor, no sentido de, se for o caso, botar ele na cruz outra vez. Já botamos uma vez, e se nós pudermos, nós faríamos outra vez. Aliás, nós podemos dizer que a gente continua sendo um espinho no Cristo. Nós o crucificamos cada vez que nós cometemos erro. Já que ele está dentro de nós, o reino de Deus não está lá nem lá, está dentro do próprio homem, já que nós explicamos aqui nas palestras passadas que o Cristo está dentro de nós, cada vez que você se afasta dele e comete um erro, é como se você estivesse dando mais uma pancada nele, uma crucificação, uma coroa de espinho, etc. Então, nós revivemos nele as dores do Getsemane. Mas, no entanto, o que então o professor faz? O professor, quando vê que o aluno está fraco, ele dá uma aula de reforço. Ele vem no outro ano, se você repetir as matérias todas para você. Ele te bota em recuperação, se você for o caso. No campo moral, este amigo também faz essa coisa toda. Ele não só faz isso tudo, e aí, se for tanto sacrifício, ele gosta tanto da gente, se precisar, ele vem e dá tudo o exemplo. Vou mostrar como é que é. Eu vou à cruz para você. Como ele fez uma vez. Então ele aplicou a vida dele, em termos de exemplo, para mostrar como que é o fato. Então ele foi um professor que foi para a aula prática. Ele experimentou e mostrou para a gente o caminho. Foi uma dedicação total. Então isso que eu volto aqui a falar é a tal da amizade. Uma amizade tal que ele tem por nós, que ele diz assim: eu já não vos chamo de servos, e sim de amigos. Eu não quero um relacionamento Senhor e servo. Vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de mestre. Eu não nego que sou Senhor, eu não nego que eu sou mestre. Aí não foi aquela falsa humildade, Ele não agia com falsa humildade. Eu não nego que sou Senhor, eu não nego que sou mestre. Chamar de mestre, sim, eu sou. Não nego isso. Agora, o que eu quero dizer é que eu não quero esse tipo de relacionamento com vocês. De Senhor, de distância. Quero um relacionamento de amigo. Relacionamento de amigo. Porque nós não temos intimidade com o Senhor, com o patrão, com o chefe. A gente não pode procurar ele a hora que quer, não pode bater na casa dele de madrugada, etc. Não pode, às vezes, falar o que a gente quer para ele. Mas com um amigo a gente pode. No amigo, às vezes, você tem mais intimidade, fala mais coisas para ele do que você falar para a tua mãe, para o teu pai, para o teu primo, etc. Você tem uma intimidade. É amigo mesmo. E ele quer se colocar assim: eu já vos chamo de amigo. Não há maior prova de amor do que dar a vida por um amigo. E ele então fala: qual é a maior prova que eu sou amigo de você? A maior prova é essa: tudo que eu sei, tudo que eu aprendi nas leis da vida, tudo, eu passo para vocês. Não escondo nada. Para quê? Para que a gente possa também ter a cidadania
podemos dizer assim, a cidadania que ele tem. Ter os benefícios que ele tem. Ser amigo, porque o amigo, eu não posso chegar, olha só, eu tenho uma boa comida lá em casa, imaginemos uma peixada, uma muqueca. Quando a pessoa é amiga mesmo, ela não quer comer sozinha. A alegria dela é dividir com quem ela gosta. Ela vê a alegria do outro comendo, o outro vai se sentir feliz, você fica feliz. Você olha nos olhos, na boca da pessoa, no corpo, na satisfação de você estar dividindo aquilo que você achou legal. É quando você compra a casa, aí você chama o teu amigo para ir lá na casa. Tem aquele outro que não, que chamam aqueles que não são amigos. Chamam para aparecer, para mostrar grandeza e tal. Aí é coisa pesada, a vibração é ruim. Não é nada, você não quer mostrar aprendizado. Aliás, aquilo quase sempre é um trampolim para uma eleição política, para ser promovido, você chama o seu chefe, para mostrar poder, para ser promovido. Né? Aí fugiu o negócio, não é isso que está se falando. Estamos falando de amizade. A alegria, você está ali. Aliás, é a coisa mais interessante mesmo quando você gosta de alguém, é amigo mesmo da pessoa, da sua sobrinha, do seu primo, da sua esposa, do seu amigo, de quem você gosta, e você vai comprar um presente para a pessoa, né? A gente fica mais feliz com presente do que a própria pessoa que está recebendo. A gente faz todo aquele mistério, manda embrulhar, manda fazer aquilo tudo, né? A gente fica naquela expectativa para a pessoa desembrulhar, para ver o olhar da pessoa de felicidade. Principalmente quando você consegue dar para ela algo que ela está querendo, que ela está precisando. Então Jesus, ele fica assim, como se fosse com esta alegria, nessa expectativa, que ele tem um presente extraordinário que a gente está precisando e que a gente não sabe que está precisando. A gente sabe inconscientemente. Todo mundo sabe que está precisando de felicidade. Até o ladrão, quando ele vai assaltar o banco, ele está fazendo aquilo que ele quer, felicidade. Até o estuprador, ele quer fazer aquilo que ele quer, felicidade. Ele só não sabe o caminho certo. Mas no fundo ele quer felicidade. Todos nós queremos. A única coisa é que a gente às vezes não sabe. Nós vamos buscar felicidade no local errado. No caso das drogas, que foi lido ali pelo Stênio, na mensagem aqui de abertura, né? O sujeito, ele quer as drogas pelas drogas. Não, ele quer felicidade. Então ele vai porque ele quer gozar, ser feliz. Ele acaba encontrando algo que não vai dar para ele algo eterno. Tanto que vai passar, depois ele vai precisar de uma dose maior, e depois uma dose maior, e daqui a pouco não vai ser suficiente para ele, porque ele escolheu um caminho errado. Mas a ideia, todo mundo tem. Conscientemente, todo mundo quer felicidade. Agora, inconscientemente, é por causa da inconsciência que nós não sabemos o que é essa felicidade. E ele sabe. Como ele conhece as leis, o Cristo, ele já viveu e é mais experiente. É o caso de quando a gente olha para uma criancinha que está brigando por causa de uma bola de gude, ou está brigando por causa de uma pipa, né? E a gente que já está mais amadurecido, que já brincamos com bola de gude, com pipa, aquela coisa toda, a gente sabe que aquilo tudo é passageiro. E daqui a pouco ela não lembra nem mais disso. Passou, você é mais maduro, entendeu? Assim, com relação à vida, guardando essas devidas proporções da bola de gude, da pipa, com relação à moral mais elevada, que é amar o inimigo, criar as pazes entre todos, viver em amor e relacionamento, coisa que para nós ainda não conseguimos fazer nem com um, ainda mais com relação à humanidade toda. Ele já viveu, ele já é experiente com relação a isso. Então ele está olhando que nem criança que briga por causa de bola de gude, que é o nosso caso, que briga por causa de coisa fútil. E ele ama, Luiz ama, ele tem um relacionamento de amigo. E a gente pode reclamar, nós podemos ofender ele, podemos atacar, é que nem criança. Quando criança fica aborrecido, chora e briga com o pai, eu não falo mais com você, o pai nem liga. Já ela vai precisar, vai ter fome, ele vai continuar cuidando, etc. A criança vai uma opressão. O pai vai ajeitar a vida dela e tem hora que nem aquilo passa.
E é interessante mesmo essa coisa, a criança passa, né? A criança passa, a gente também passa. Se não passa nessa vida, passa na outra, porque a gente reencarna, já bota logo no outro abajur do corpo para esquecer, porque a reencarnação nessa bênção de esquecer é fantástica, né? A gente vai reconstruindo aquilo que nós estamos complicando na nossa vida. Então é um amor tremendo que ele tem para conosco. O objetivo dele é nos ensinar e nos passar o aprendizado. Agora, não adianta só passar o aprendizado. Como você tem que viver na hora da prova, você vai, na prova do português, na da matemática, você vai ter que viver a hora da prova moral. Você vai ter que ser vai ter que colocar em prática. Agora, existe uma regra na vida, existe uma outra lei, em que o maior tem que ajudar o menor. É o que ele faz conosco. E toda vez que a gente vai aprendendo um pouquinho, a gente já fica maior que o outro. Então, como a gente fica maior que o outro, a gente já vai começando a colocar em prática. Essa é a vida dos discípulos e dos profetas, dos apóstolos. O que são os discípulos, os apóstolos e profetas? Eles nada mais são do que aqueles que já conhecem alguma coisa e está passando para a gente. E esse aprendizado é doloroso, é cansativo. Repare como a professora fica cansada a cuidar daquela turmalhada toda, não é isso? Em sala, como o professor, como é digna a função de professor, como cansa, não é isso? Como esgota. É tão importante isso que a dona Laura, lá no livro Nosso Lar de André Luiz, conta-nos um caso tão interessante que porque ela cuida de criança, ela ganha bônus hora em dobro. O pagamento é em dobro. O que mostra que a Terra é um planeta de queda. Porque aqui nem é nem dobro. Nem dobro, nem é de um. É muito mau o salário. Que prova que está em queda mesmo. Mas lá, quem cuida de criança ganha em dobro. E existe um outro caso que ela não disse qual é. Não disse qual é. Cuidar de alguém e que ganha o triplo, sabia? Existe cuidar de enfermagem, cuidar da medicina, essas coisas todas, você ganha um bônus hora. Cuidar de criança, você ganha o dobro. E existe um caso que você ganha 3 vezes. Ela não diz qual é. Vocês me permitem, eu acho que eu descobri. Mas não está no nosso lar. Eu acho, sabe o que quer? Tomar conta de religioso. É isso, cuidar conta de espírita, cuidar de padre, cuidar de pastor, é uma turminha danada. É fato. Aliás, é o próprio Jesus que disse, a responsabilidade é tão grande que o erro que a pessoa comete nesta área vai levar, às vezes, séculos para pagar. É grave mesmo. Mas aí, voltando aqui o nosso assunto, então é uma amizade que ele tem. E ele quer passar então para nós e não esconder nada. Para quê? Para a gente sair pregando pelo mundo? Não. Olha, tarefa de orador, tarefa de apóstolo, de discípulo, é porque o mundo ainda não aprendeu. Quando aprender, vai acabar essa função, essa tarefa. Tá certo? O que nós temos que entender é o seguinte: ele quer nos passar isso. Não é para você ser discípulo e apóstolo e sair pregando. Ele quer nos passar isso para a gente ser igual a ele, mestre. Completo igual a ele. Entendeu? Por que ele quer nos passar, ele quer essa amizade conosco? Porque ele quer nos dar o que ele tem. 100%, pronto. Agora, conforme que você já vai aprendendo, é que você, então, ainda não chegou àquela plenitude, você se transforma em discípulo e sai ensinando. Mas você sai ensinando porque a sua função é ensinar os outros? Não. O discípulo, o verdadeiro apóstolo, ele não tem por missão ensinar ninguém. Ele até faz, ele ensina, não resta a menor dúvida, mas a função não é ensinar. A função é que o outro comece a ser tão feliz quanto é ele. Por isso que não é ensinar de ser professor, é ensinar de vivência. O maior ensinamento é o do exemplo. Por isso que santo ensina exemplificando. Não é o catedrático que fica lá no quadro e a turma vai lá, é algo teórico. Não, o santo vai para a prática.
a vida de Paulo, olha a vida de Pedro, olha a vida de Francisco de Assis, vai para a prática. E por que ele quer ensinar o outro? Para o outro aprender? Sim, mas para quê? Aprender para quê? Para ser tão feliz quanto ele. Ter a mesma satisfação, a mesma alegria que ele tem. Por que o Cristo nos ensina? Porque ele quer ser professor? Não, para que a gente possa ter plenamente a mesma alegria que ele tem. Então, foi o que ele fala aqui na lição de hoje. Por que eu ensino? Para que a gente possa produzir frutos. Produzir frutos não é ensinar o outro. Produzir frutos em você mesmo. Você ficar feliz. Você ficar pleno. Você ter frutos, você ficar pleno. E aí eu vou ensinar o outro. O que o outro vai fazer? Ele vai produzir frutos. E ele vai começar a ficar pleno. Então a ideia não é sair de discípulo. Qual é a função? É ficar fazendo palestra. A função é sair de cidade em cidade, como o Paulo pregando. E isso é o lado externo da coisa. O lado interno, espiritual, é conforme que ele vai fazendo isso, a pessoa vai se transformando, vai começando a ter a felicidade que ele tem. E ele, conforme que ele vai fazendo isso, ele vai descobrindo a felicidade dentro dele mesmo. Olha, então, o que nós vimos na semana passada, para a gente entender isso melhor. Aqui nós temos a terra e o agricultor cuida da terra, da fazenda, lá da vinha, né? O agricultor, que é Deus, que é o Pai, ele é o dono da terra. E ele planta lá a videira. E essa videira tem os seus ramos. A videira tem os ramos, tá certo? E começa lá a dar os frutos. Aqui, né? Vai dar os frutos. Certo? Então, vai dar os frutos, as uvas. Agora repare, cada ramo está tirando a seiva da videira. Da videira. Então aqui nós temos a videira, né? E aqui nós temos os ramos. Aqui nós temos os frutos. Olha, então, observemos. Cada ramo está ligado à videira. Cada ramo está ligado à videira. Não existe ramo que não esteja ligado à videira. Agora, tem ramo que está dando fruto e tem ramo que não está dando fruto. Repare que tem ramo que está agarrado na videira, mas não está dando fruto. Com isso, ele está roubando seiva da videira. Ele é verdadeiramente ladrão. Ele está roubando seiva da videira, que poderia ser distribuído para o outro, que vai gerar mais fruto, e não está gerando. Então, o agricultor, que é o dono da terra, é o produtor, ele vem e ele vai cuidar da terra. Ele que é o dono da vinha. Ele é o dono da videira. Logo, ele é o dono também dos ramos. Logo, ele também é o dono das uvas. E do que vai ser feito das uvas. Ele é o dono de tudo. É o pai total. Aí, o que acontece? Ele, na hora que ele vê aqui, ele vê que tem ramos aqui que não estão produzindo, ele vai ter que purificar a videira. Como é que se purifica a videira? Tira esses ramos aqui que não produzem, porque a lição já está dando lá no Evangelho. E esses ramos aqui, esses ramos não produzem. Eles não dão frutos. Não dão frutos. Então, ele arranca, amarra todos esses ramos juntinhos aqui, ó, bota no fecho, tudo amarradinho, e vai lançar fora, vai queimar. E os outros, ele vai ajeitar os outros ramos tudo certinho,
botar mais arrumadinho, etc. Botar mais fora se precisar, qualquer coisa, para quê? Para ele agora, em que a seiva não está mais sendo desperdiçada, e eles arrumadinhos agora, a seiva possa passar por eles com maior facilidade, e passando com maior facilidade, eles venham a dar mais frutos. Venham dar mais frutos em abundância agora. Frutos mais doces, maiores e mais potentes. Então tem que purificar, limpar a videira, ajeitar bem a videira, tirar os ramos que estão roubando seiva e colocar do lado, amarrar, queimar, tá certo? Para que a videira possa produzir mais frutos. Agora, como é que Jesus fala? O Pai, Deus e o agricultor. Eu sou a videira. Então a videira é o Cristo. Vós sois os ramos. Então aqui somos nós. Vamos colocar tudo em cima. Tá certo? E aqueles ramos que estão na videira, mas que não estão produzindo frutos, que vão ser tirados e queimados, né, são os rebeldes. Os rebeldes que vão ter que ir para uma outra instância, para um outro local planetário, passar pela reencarnação, pelo fogo da expiação, muito mais intensa, pelo fogo de situações primitivas, para se purificar, se preparar, e aí através do tempo depois voltar. Ora, aí o que acontece? O que acontece? A ideia é que a videira dê fruto. Agora, vamos pegar a definição de Jesus. Todos os ramos estão ligados à videira. Nenhum ramo pode fazer nada se não estiver ligado à videira. O ramo depende da videira. Foi o que ele falou na vez passada, na lição passada, na parábola. Nós não podemos fazer nada sem ele. Ele é a raiz, é a essência, é a seiva de tudo. Segundo, eu sou a videira, vós os ramos. Então cada um é um ramo. Agora, repare bem, eu não posso fazer nada, eu enquanto ramo, para que o outro ramo dê fruto. A única coisa que eu faço, eu como ramo, sou eu mesmo dar fruto. Eu mesmo ficar com cachos bonitos em essência. Eu não posso pegar do meu ramo, e dar uva para o outro ramo. Não é isso? O que eu posso é cuidar do meu ramo, ficando sempre em sintonia com Cristo, para que o meu ramo fique rico de uvas, de fruto. Eu não posso transferir os meus uvas para o outro. Então veja, eu não tenho como transferir evolução, felicidade, paz, alegria, conquista para ninguém. Eu só posso eu ter. Posso eu ter. Tá certo? Eu não posso transferir para ninguém. Evolução, bênção, paz, felicidade, você não transfere para ninguém. Mais ainda, não existe uma loja que você possa comprar. Não tem uma loja que eu chego lá e eu quero comprar aqui uma... Aliás, em nada, né? Você não pode comprar uma redação, você pode até copiar a redação, é uma outra coisa. Mas você saber fazer uma boa redação, você não pode, eu quero comprar para fazer uma boa redação. Você pode pagar lá a matrícula e aprender com o professor, testar várias vezes e você aprender a fazer a redação. Bom, você tem que exercitar e você fazer. Tá certo? Essas coisas não se transferem. O professor te dá a técnica toda para que você desenvolva e você produza a redação. Assim também com relação à moral. O professor, o Cristo, ele te dá todas as condições, dá o exemplo, dá a seiva, dá tudo para que você possa produzir. E você não pode transferir para ninguém. Então, veja bem, Paulo ia andando pelo mundo, pregando as coisas do bem. Ele não estava transferindo nada para ninguém. Ele só podia transferir o seu exemplo. Só o seu exemplo.
que o outro vê. Vou explicar melhor. Imagine a videira aqui. E esse cacho aqui, ó, vamos separar esse cacho. O cacho 1, e vamos pegar esse cacho aqui que é o 2. Eu não posso pegar as minhas uvas e dar para esse. Nem ele pode pegar dele e dar para mim. Mas eu ficando rico de uva, mostrando como eu consigo pegar seiva da videira, dando o exemplo, o outro pode, olhando para mim, ver, puxa, olha quantas uvas que ele dá. Olha que uvas bonitas. Olha o cacho dele como está bonito, o meu não está. E ele demonstra que ele está aproveitando da seiva que o outro tem, que ele tem, ele está aproveitando em intensidade. Ele está sugando de Cristo, do amor do Cristo, que o outro não está sugando. Ninguém dá nada para ninguém, a não ser o seu exemplo. Você não transfere para o outro conhecimento. Volto a dizer, o professor não abre a cabeça do aluno e bota a redação lá dentro. Nem a fórmula matemática. Evolução não se faz por hipnose. Não é assim. O professor dá todas as condições, todos os instrumentos, exercícios e tal, para que o aluno possa desenvolver sozinho e aprender a fazer. Ele mesmo dá frutos. Agora eu domino a matemática, agora eu domino a redação, agora eu domino a moral. Aí ele mesmo começa a dar frutos. Ele começa a ter os cachos. Ter cacho significa ter crescimento, ter evolução, ter paz, ter felicidade, ter aquilo que o Cristo é. O que o Cristo quer é isso. Nos encher de frutos. Se nós lermos a lição dele aqui com atenção, olhe bem. O mandamento que vos dou é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém pode ter maior amor do que esse, de dar a vida um pelo outro, pelo seu amigo. Sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Chamei-vos amigo, porque vos tenho feito saber tudo o que aprendi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, não é o ramo que escolhe a videira. É a videira que dá condições para o ramo existir. Olha bem, não foste vós que me escolheste, eu é que vos escolhi, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto perdure para sempre. E meu Pai vos dê tudo aquilo que perdides no amor. Então, ele quer que a gente apanhe nele, viva neste amor, para que a gente possa produzir frutos. E diz ele, frutos que persistam, frutos que perdurem, e possam receber do Pai tudo aquilo que vocês precisam. Tudo. Sem faltar nada. Nada que a gente precisa. Então, ninguém passa nada para o outro em termos de evolução. Ninguém dá paz para o outro. Ninguém dá paz. Querem um exemplo? A gente fica às vezes meio assim, como não dá paz? Jesus veio aqui, ele não vai nos dar paz? Porque você já entrou em sintonia com aquela paz. Porque ele também estava do lado de Caifás, que não estava sentindo a paz. Ele não estava do lado de Pilatos, Pilatos não estava sentindo. Ele não estava do lado de Anás, Anás não estava sentindo. E daqueles soldados que chicotearam e tal, aquele povo que disse, e o ladrão da esquerda que disse, desce da cruz, me ajuda. Então, e aí? Então não passou paz para ninguém. Isso não se passa, não se transfere, não existe uma injeção. Eu posso ter boa vontade, eu posso querer te dar um passo, eu posso querer vir para você, eu posso querer te dar uma mensagem de amor, mas se você não quiser, se você não entrar em sintonia para receber, não adianta nada. Bom, eu posso te obrigar e te hipnotizar. E eu sou mais forte que você, eu consigo. Mas aí não é vantagem. Quando você sair da hipnose, você volta ao estado que era. Foi uma situação forçada. É igual eu quero ficar com aquela moça, eu converso com ela, tanto ela para ficar com ela. Ela não quer ficar comigo, então eu dou para ela um tox, uma bebida alcoólica. Fico com ela. Não adianta nada.
Foi uma coisa forçada. Depois, quando ela sair daquela situação, ela não vai querer mais. Aí ela vai ficar perto da situação dela, muito indignada. Então, o plano espiritual não te violenta. Ele não faz nenhuma forma de violência para te impor nada. Aliás, ele só nos ama. Deus só nos ama. Porque se ele fosse agir com a violência para a gente chegar para ele, primeiro que ele já tinha nos levado para o céu. E não adianta nada, nós vamos ser capetas do céu. Não tem graça. O que vale é que o céu é algo que a gente conquista. Como é que a gente faz? É um exemplo do... Então qual é a vantagem do santo? É ser exemplo. E qual é o exemplo mais lindo que nós temos aqui, que foi aquele que Deus nos ensinou, esse agricultor, para que a gente possa produzir? Ele pensou assim na sua sabedoria, porque o cara é fera, por isso que ele é Deus. Ele pensou assim na sua sabedoria, o que eu posso fazer de exemplo para que o cara aqui produza? Ele pensou e deu um show de sabedoria. Ele inventou mãe. Mãe é algo assim incrível. Então ele inventou a mãe. O que a mãe faz? A mãe não anda pelo filho. Ela ensina o filho a andar. A mãe não fala pelo filho. Ela ensina o filho a falar. A mãe não faz as coisas lá de matemática, de português com o filho. Ela bota o filho na escola para que o filho possa aprender. Repare bem, ela é exemplo. Mas é um exemplo muito amoroso. É um exemplo tão amoroso que ela não é empregada do filho. Ela é mãe. Filho não tem salário que possa pagar mãe. Tanto que inventaram o negócio do Dia das Mães aí, o negócio do comércio aí, mas ele sempre dá o presente, né? Sempre dá um mais caro, não é isso? Mas o que a mãe quer mesmo é aquela coisa mesmo, que a mãe fica bobona mesmo, é beijo, é abraço, é carinho, não é isso? O outro lá chega com a rosa, o outro chega com a máquina de lavar. Ela adora a máquina de lavar, ela precisa da máquina. Ela também não está dizendo que ela não quer a máquina de lavar, não, que ela precisa daquilo. Mas a rosa que o outro traz, o beijo que o outro traz, ou então o outro que não traz nada, que só liga. Não é isso? O que importa é o carinho. Mãe não faz diferença. Além do mais, ela não está querendo nada em troca. E ela não vai amar mais o menino se o garoto der para ela máquina de lavar, ou não der nada disso. Não é nisso que está a prova de amor. E até mesmo se ele for um mau filho e não tiver um bom comportamento e nem ligar para ela, e o outro der esses presentes todos, também pergunta para a mãe de quem ela gosta mais. O que tem mau comportamento não faz diferença. Ela gosta dos dois. Ela pode até estar triste com o outro, chorar por causa do outro, mas em todo aquele sofrimento é porque ela é mãe, porque ela é ama. E aí, se for o caso até, ela se coloca no lugar do outro. Ela dá, inclusive, a vida pelo outro. Ela já deu o útero, já deu o seio, já deu o tempo dela, já deu a noite dela, dá tudo dela, o dinheiro dela para comprar as coisas tudo pro filho, as frutinhas, tudo que ela precisa, inclusive dá a vida. Isso que é essa sacação de mãe, é uma coisa assim 10, que Deus inventou, né? Que passou a substituir ele. O papel de mãe é uma... Já que a pessoa ficou tão importada por causa da queda, ela não consegue ver o Pai, não consegue ver Deus. Então, o que a gente mais consegue ver, mais próximo está de nós de Deus, é mãe. O que mãe é? A mãe é a materialização de Deus para o nosso nível evolutivo. O nível evolutivo de criança. E aí, ela não é... Agora, repare que tem tudo a ver com essa frase que nós estamos falando aqui. Eu já não vos chamo de servo, e sim de amigo. Mãe não é serva, ela não é empregada do filho, ela ama o filho. Tanto se o filho se suja, ela limpa, e se suja mais uma vez, ela limpa com o mesmo amor. Qual é melhor para ela? Na primeira fralda, na quinta fralda, na 10ª fralda, na 1000ª fralda, entendeu não? É a mãe. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso é a maior amizade que nós temos aqui, que a gente pode ter para compreender. Agora você imagina quando a pessoa age dessa forma, é mãe, sem necessariamente ser biológica. Porque vamos agora para um outro exemplo, que é do filho adotivo.
Aí a gente até costuma dizer que a mãe gosta mais do seu filho. E é mesmo. Vamos botar aqui um exemplo. Né? Tá, você que é mãe, você gosta do seu filho, mais do seu filho do que gosta do filho do outro. É do nosso nível. Mãe gosta do seu filho. Agora, agora o filho do outro, ela não gosta tanto. Agora já notaram que quando ela adota, acaba isso? Quando adota, e a mãe lembra que não tem nenhum distúrbio, aquelas pessoas bacanas, e já não tem mais diferença. Se perguntar para uma mãe, ela tem um filho biológico, um filho adotivo, qual ela gosta mais? Não existe isso. É mãe, não, virou. Tá certo? Assim também o Cristo, quando nos adota como mãe, não tem a diferença. A gente não pode dizer que Deus nos ama mais do que Jesus nos ama. Porque se Deus é o nosso Pai espiritual, o Cristo, na sua grandiosidade, é o nosso Pai adotivo e nos ama na mesma intensidade. O adotivo de uma mãe biológica, de uma mãe, é a mesma coisa do que o filho biológico, não é assim? É um amor pleno. Há um mecanismo qualquer na natureza que o que vale, o que está por trás, o que rege, se chama amor. Agora, então, observe uma colocação. Frei Leão, ela era chamada de ovelhinha de Deus por Francisco de Assis. Ele era muito meigo, muito dócil. Ele era sacerdote, ele foi enfermeiro de Francisco de Assis, cuidou do Francisco de Assis até o final da vida, na doença. Ele que limpava as chagas, que dava banho, que tocava a roupa dele, que sangrava profundamente por causa das chagas do lado. Então ele limpava o Francisco, cuidava dele. E tudo que Francisco ditava, que Francisco ficou cego, praticamente cego. E mesmo se ele enxergasse muito pouco, ele não podia, inclusive, enxergar, porque ele tinha que ficar com os olhos fechados. Ele tinha que ficar com um pano na fisionomia, na cara, porque ele não podia nem pegar a luz do sol e nem a luz do fogo de noite. A luz incomodava os olhos. Então tinha que botar um pano. Até Santa Clara botou um pano e construiu um pano bacaninha para ele botar no rosto. Isso no final da vida, né? Então tudo que ele ditava, os seus cânticos, as suas orações, os seus termos, o seu testamento, a regra, era Frei Leão que escrevia. Então Frei Leão era o seu enfermeiro, era o seu confessor, porque ele era sacerdote, seu confessor, era o que celebrava a missa para ele, é o que orava com ele, era o seu companheiro, era também o seu enfermeiro, era o seu escritor, era dele. Então, ele chamava Frei Leão de ovelhinha de Deus. E Frei Leão entrou lá numa depressão. Entrou, todo mundo tem. Como Francisco também teve lá o seu momento de depressão. Teve um dia que Francisco ficou tão assim, meio deprimido, coisa de santo, coisa de qualquer um, entrar em depressão. Só que santo é algo assim, arrebatador. Né? Ele também ficou deprimido e pulou no espinheiro. E como depressão não adianta você buscar em uma situação como essa, ele continua deprimido e cheio de espinho. Né? A gente costuma falar, não resolveu. Pular no espinho não resolve, piora a situação. Mas como ele é santo, logo ele teve uma visão na igreja, viu tudo em luz e distribuiu perdão para toda a humanidade. A gente não. A gente fica em depressão e é uma dificuldade para sair. Por isso que nós temos que trabalhar em grupo. Por isso nós temos que trabalhar em grupo, uma instituição como essa. Porque quando a gente começa a faltar, um vai defender o outro, um vai chamar o outro, um vai dar um passo no outro, vai lá visitar, etc. Um apoiar o outro, um ser a marca do outro. Ser a marca. Ser o apoio do outro. Ser a muleta do outro. Ajudar o outro a carregar a cruz. Ser o Simão Sirineu do outro. Porque senão a gente não suporta sair da depressão. Repare que ele ficou cheio de espinho. Francisco foi na igreja, teve uma visão espiritual, saiu. Ele lá com Cristo. A gente, para sair, é complicado. Então precisamos trabalhar em grupo. Agora, vamos falar de Frei Leão. Então Frei Leão também ficou em depressão. Além do mais, não resta a menor dúvida. Ele via a distância dele para Francisco. Ele viu o que acontecia espiritualmente em Francisco. E ele pensava consigo mesmo, lá no seu mundo, né, o quanto ele estava distante disso tudo. E quando ele viu, por exemplo, Francisco em chagas, com as marcas do Cristo, vendo ele então cristificado, e o primeiro a ter as marcas do Cristo, quer dizer, numa demonstração clara e evidente de que ele estava com a sua alma salva, né, e tinha ganho o reino dos céus, ele pensou, será que eu vou ter também a minha salva? Será que eu estou pronto, preparado? Né?
Será que eu não vou me perder? Será que eu não vou errar? Será que Francisco ele ir embora? Eu vou continuar firme, fiel, ou eu vou desabar? E com isso ele ficou em crise, entrou em depressão. O Francisco até fez um escrito para ele, uma oração que o Francisco tinha feito, fez um escrito lá atrás, fez uma bênção para ele, mandou ele dobrar o papelzinho, bem coisa de religião, das religiões, bem popular. Tá certo? Quando ele dobrar o papelzinho, falou assim: guarda com você, esse papelzinho está imantado, tá com a vibração, tem uma mensagem para você, era uma bênção. Você vai ser um preto velho, dá um presentinho pro cara, dá um espírito, dá lá um patuá para a pessoa lá. E o Francisco dobrou, fez um papelzinho, escreveu uma bênção, dobrou o papelzinho, guarda com você. Esse papelzinho existe até hoje, ele dobrava no manto, tá bem velhinho, ele guardou com ele. Toda vez que ele estava lá em depressão e tal, ele firmava no papelzinho, lia a mensagem, que tinha a oração na primeira página, a outra tinha a bênção, ele botou até no final, que Deus te abençoe, Leão. E aonde que ele escreveu Leão, que é o nome dele, onde escreveu, ele botou um tal, uma cruz no meio, uma cabecinha, desenhou uma cabecinha como se fosse a cabecinha de leão, e botou a cruz no meio, para dizer: ó, você também tem a cruz, eu tenho no meu corpo, mas você está no teu nome marcado, você também tem a cruz do Cristo na sua face, na sua vida. Isso dá um ânimo para o outro. Olha que coisa bonita. Agora eu estou falando de um santo da grandiosidade, porque você falou assim: ah, mas você falou que preto velho dá um patuá para a pessoa, lá o caboclo dá um patuá, o padre dá água benta, dá não sei o que e tal. Eu estou falando de Francisco de Assis. Olha quando o sujeito é amigo, eu não tenho essa de não descer o nível do outro, do que o outro precisa. O outro está em depressão. Ele pega um papelzinho onde que ele tinha escrito a oração, que oração que ele escreveu naquele papel. Prestem bem atenção. O serafim apareceu para ele, Cristo apareceu para ele em forma de serafim, na glória de Miguel, na quaresma de Miguel. Francisco fica com as marcas do Cristo. Chegava a levitar. Frei Leão chegava e pegava ele no alto, levitando. Chegava, estava na altura dos pés, beijava os pés dele, assim: quem sou eu para ver esse santo lá levitando? Chegava, ó, os pés estavam na boca de Frei Leão. Ele beijava os pés de Francisco. Francisco desce daquele transe. Depois vem com as marcas do Cristo. Fica igual o Cristo, com as marcas nos pés, nas mãos, do lado. Uma alegria imensa, a confirmação de que ele agora era um com Cristo. Ele então canta um salmo, faz uma oração. E foi uma oração tão bonita que ele queria comungar a comunidade que ele bota no papel. Aí Frei Leão está em depressão. Aí o que ele faz? Ele pega esse papel, onde tem essa oração que é tão significativa, que é do encontro dele, o louvor do encontro dele por Cristo. Ele já quer comungar com o outro. Eu não posso ter essa felicidade para mim. Eu não posso pegar agora e te colocar Cristo na tua vida. Eu não posso fazer isso. Eu não posso te botar chaga, as estigmas em você. Cada um tem que ter o seu próprio fruto. O que eu posso é te mostrar que eu te amo, que eu gosto de você, que eu não faço diferença de você, que tudo que eu quero para mim, eu quero para você. Então ele pegou o momento dele mais lindo, de oração, de vibração espiritual, de agradecimento a Deus, um cântico de louvor. Ele pega o papel, e já estava tudo escrito na parte da frente. Ele vira, escreve uma bênção para Frei Leão. Que Deus te abençoe. Não é tudo muito simples. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde sempre, Frei Leão. Escreve o nome dele. No meio do nome desenha uma cabecinha para lembrar você. Faz um desenho, coisa bem assim de criança, bem meio. Bem meio. Não é assim? Faz um desenho e bota uma cruz, bate esse desenho na cara dele, na cabeça, pegando de ponta a ponta da testa, para dizer assim: você também tem na testa, na sua fisionomia, na sua cara, na sua vida, a marca do Cristo, a cruz do Cristo. Isso tudo que eu tenho, eu estou passando também para você. Eu não posso passar para a tua vida, mas eu posso fazer um desenho para você começar a mentalizar pelo desenho. Isso. Não é assim? Eu posso criar um ponto
poderíamos falar assim a nível das religiões africanas. Eu posso passar um ponto, eu posso fazer um ponto que seja algo que você possa olhar, refletir, que seja uma concentração de energia para te favorecer. Pronto, está aí, marcado. Guarde contigo, Frei Leão, isso. Guarde contigo. Toda vez que você precisar, está contigo. Mas podia parar aí, né? Podia parar. Aí agora que vem a coisa. Eu falo assim, será que, Jorge, você esqueceu do que você estava falando e deu essa... Não, agora que veio o mais extraordinário que o Frei Leão escreve. Eu disse, olha, Frei Leão, ainda queria dizer mais uma coisa para você. Queria falar mais uma coisa para você. E quero te falar como mãe, Frei Leão. Aí agora já mudou completamente. Ó, voltei para o assunto que eu estava, entendeu? Ó, Frei Leão, quero te falar uma coisa. Quero te falar como mãe. Quer dizer, olha agora, eu não sou eu o Francisco. Eu não sou eu o Senhor. Eu não sou eu o estigmatizado, aquele que tem estigma, está com a marca do Cristo. Não. Sou tua mãe. Quero te falar como mãe. Mãe cuida do outro, tem carinho pelo outro, não é empregada do outro, não é serva do outro, como mãe. Filhão, toda vez que você estiver precisando, filhão, toda vez, te falo como mãe, meu filho. Toda vez que você estiver precisando e precisar vir a mim, venha. Pronto. Uma das passagens mais bonitas da vida de Francisco de Assis. Em que momento? No momento em que ele recebe as marcas do Cristo, ele ainda estava no Monte Alverne, ele recebe as marcas do Cristo, no momento culminante da vida dele. Que o Cristo aparece para ele, ele se transforma no Alter Cristo, ou no outro Cristo. Ali ele faz uma oração, e pronto, ele já doa a oração para o outro, vai em detalhe, faz desse, ele faz uma cabecinha, escreve palavras doces de bênção, de desejo de muita bênção, muita paz para você. Guarda esse papelzinho com você, bota no desenho da cabecinha uma cruz, tem a coisa assim de plasticidade, para que o outro possa ter todos os recursos possíveis para também sentir bênção e paz no Senhor. Vai o máximo que pode para que o outro possa se sentir favorecido, para que ele seja um canal de exemplo. Ele não pode fazer mais nada, ele não pode enfiar lá dentro de reunião, ele tem que fazer isso tudo para que o outro desperte. E foi tão doce, mas foi tão rico, foi tão vivo de exemplo, foi tão vivo de humildade, dedicação, de carinho, que Frei Leão mudou de tal forma que passou a ser o biógrafo mais importante de Francisco de Assis. O que mais escreveu sobre a vida de Francisco, sobre a vida de todos os outros discípulos de Francisco, etc. Em termos de quantidade de material escrito da vida de Francisco, era riqueza. Só isso não. Ele passou a ser o foco, a presença, porque quando eram os frades vindo do mundo inteiro para visitar lá a Porciúncula, porque ali, depois, na Basílica, visitar a Porciúncula, onde os frades viviam. E depois na Basílica Nova, feita por São Leão, onde estava o corpo, feita por Frei Elias, onde estava o corpo de Francisco, que o corpo depois foi trasladado para essa Basílica luxuosíssima, e que as pessoas viam peregrinação, porque agora peregrinação para visitar túmulo, essas coisas. Perguntava assim, quem era aqui que tinha intimidade com Francisco? Com quem que a gente pode buscar para ter orientação? Repare que naquela época não tinha essa facilidade de livro, etc. Até a coisa estava começando, as coisas nem estavam assim prontas, né? É Frei Leão. Ele passou a ser um livro vivo, contando para todo mundo sobre Francisco. E ganhou um título maravilhoso dentro da ordem franciscana, que é o título de Fidelíssimo. Ele passou a ser o Fidelíssimo de Francisco. Inclusive, quando botaram lá um copo de mar para recolher dinheiro do povo, dos peregrinos, para fazer uma basílica luxuosa, completamente diferente dos ideais franciscanos, né, de Francisco, e isso foi se multiplicando de tal forma que hoje a ordem franciscana é a mais rica do mundo, um verdadeiro contrassenso diante da pobreza de Francisco, de como que ele queria, e Frei Leão se batia contra isso, inclusive ele foi lá e quebrou o copo de mar. Foi preso e espancado pelo ministro da ordem que estava construindo a Basílica, que era o Frei Elias. E sentia gozo e felicidade quando apanhava.
porque ele ganhou o maior título que você possa ganhar, de fidelíssimo a Francisco. Mas aí como Francisco fala com ele, né? Desce ali no exemplo, para fazer o máximo para que Francisco ele dê uma guinada na vida. E a maior coisa que ele fez, esse que é o extraordinário, além dele escrever e ser um livro vivo contando para todo mundo que chegava lá como é que era a vida de Francisco, foi ele que contou para o mundo, que Francisco tinha recebido do Papa Honório III uma indulgência plena, quer dizer, um perdão sem precisar de dinheiro. Antigamente só ganhava perdão quem se candidatava para ir para a guerra, os cruzados, nunca voltava, você vai para a guerra contra muçulmano que vai morrer, e depois, ou então quando pagava para ganhar o perdão. O perdão era caro, o perdão era muito caro, os terrenos no céu estavam todos vendidos, era caríssimo. Então, Francisco ganhou um perdão pleno, uma indulgência plena e de graça. Basta a pessoa orar profundamente, pedir a ajuda de Deus no dia 2 de agosto, porque o Papa reduziu para um dia só um dia, mas no dia 2 de agosto, que é o dia da Nossa Senhora da Porciúncula, de Santa Maria dos Anjos, quem pediu perdão nesse dia, com a mente tranquila, pelo perdão. Até hoje é assim. E até hoje o Papa Paulo VI, o último, confirmou, estou falando do Papa Paulo VI, na década de 60, mais uma vez confirmou e deu mais um outro dia de perdão. Bacana, agora tem 2. Só que não é pra gente, é para os que já desencarnaram, é dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro, se você tiver um parente que você acha que não foi bem das pernas, você pode orar para ele no dia 2 que ele vai ganhar graça, a indulgência. Então dia 2 para favorecer defunto, e dia 2 de novembro, e dia 2 de agosto para favorecer encarnado. Então, só esses 2 dias, os outros dias se viram. Então, repare o que eu volto aqui a dizer. Ele foi o canal que divulgou para o mundo e anunciou para o mundo que havia perdão de graça, sem dinheiro. Perdão que se conquistava com a consciência tranquila, no altar da consciência, fazendo a sua renúncia, a sua transformação espiritual. Então Francisco diz para ele assim eu te falo, meu filho, Frei Leão, assim eu te falo, como mãe, toda vez que você precisar, vir a mim, venha. Mas como se ele desencarnado? Venha. Encarnado ou desencarnado, venha a mim pela oração, fisicamente, quando eu estiver aqui, espiritualmente, a hora que você precisar, venha a mim. Eu, como mãe, estou me colocando à sua disposição. Agora, é mãe falando para o filho, né? A mãe pode dizer para o filho, se você precisar, meu filho, pode me pedir, pode me procurar, né? Assim, a mãe não está à disposição sempre. E se o filho casar, ela não continua sendo mãe? E se ele sair de casa, ele não continua sendo mãe? A hora que você precisar, venha a mim, a hora que precisar. E depois que desencarna, o filho também não pode ir com ela pela oração, pelo contato espiritual. Mãe não deixa o filho desencarnado. Uma das maiores provas de que não existe inferno, e nem que não existe mediunidade, é mãe. Não tem inferno que possa trancar a mãe. Não tem céu que possa proibir dela se comunicar. Ela é mãe, ela ama o filho, ela tem que estar junto. Então é a mesma coisa que Jesus. Ele faz esse pacto de amizade. Que Francisco vai interpretar, no caso do Felião, como mãe. Ele faz esse pacto. Qual o objetivo, então, da vida? Eu tenho uma felicidade, eu sou uma videira, eu tenho uvas maravilhosas. Tudo que eu tenho, eu quero que vocês tenham também. Eu quero que vocês tenham toda essa riqueza de seiva que eu tenho, eu quero passar para vocês. Para que vocês possam produzir frutos deliciosos, para que a gente possa ser doce, alegre, feliz, satisfeito, pleno. Ser um cacho de felicidade. O que eu tenho, eu quero passar para vocês. Se eu precisar me sacrificar para isso, eu me sacrifico. Então, o objetivo não é que eu queira me sacrificar. Mas por amor, a nossa amizade, se precisar me sacrifico, o que for, até ir para a cruz, o que for, para vocês terem também essa sensação de felicidade que eu tenho. E a gente, então, conforme vai aprendendo, vai ganhando uma uvinha, e nós vamos vendo que aquilo é bom, que é gostoso, que é uma virtude, um crescimento espiritual, a gente tem por obrigação de passar por outro. Só que eu não posso botar a uva lá no outro. Eu só posso ser um exemplo. Aí o outro vai me olhar. Por isso que santo não é para pregar.
santo diante de tudo, ele pode falar, pegar, etc. Mas é a vida dele, é a dignidade. A maior força da vida de um santo é o seu exemplo. Porque o outro vai olhar assim, olha, do jeito que ele é, eu também posso ser. E aí ele passa a ter a felicidade. Aliás, é a frase de Paulo. O que Paulo vai falar? De forma maravilhosa. Irmãos, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Pronto. É essa a frase. O que você tem que fazer é me imitar. Eu sou um exemplo. É o que Paulo está falando. Sou um exemplo. Todo santo é um exemplo. Aí a pessoa olha, poxa, por que ele é feliz? Não, aí você fala assim, mas o santo não é feliz. Olha a vida de Pedro. Ele andava pelo mundo inteiro, no final ganhou uma cruz. Não, peraí. Você está olhando o lado externo da coisa. Nem ele quer nada daquilo. Ele não queria andar a pé, ele queria andar de asa, queria voar, ele já tinha condição de voar. Mas aí, se ele fizesse isso, ele tinha que estar no corpo espiritual, nós não íamos ver. Então, por causa de nós, ele pede para continuar no corpo assim, material. Tá certo? Tem que andar a pé de Jerusalém até Antioquia para poder lá ensinar. Chega lá, ele é perseguido, etc. Vai para a cruz, pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele quer ir para a cruz? Não, não quer nada disso. Mas tudo por causa do outro, para que o outro possa nos ver no exemplo dele e ser feliz. Para que o outro ter cruz também? Não. O Cristo não quer que a gente tenha cruz, nada disso, só quer que a gente seja feliz. Como as pessoas resistem ao professor, como a gente resiste ao professor, a gente mata a aula, a gente não quer aprender, a gente tem raiva do professor, etc. A gente tem raiva desse ensinamento. Mas depois que você aprende, o aluno conquista, ele fala, como foi importante eu ter me sacrificado tanto em aprender a redação, como é importante para a minha vida. Como é importante eu ter aprendido aquela matemática. E depois, um dia, nós vamos falar, como é importante eu ter aprendido a lição da moral. Em vencer a mim mesmo, aprender a amar, a perdoar. Essa tal felicidade que vai dar ao coração da pessoa, a riqueza de seiva que ela vai ter, é o tal benefício. Então, cada um só pode ajudar a si mesmo. Cada um só pode trazer benefício para si mesmo. Nem Cristo pode nos fazer nada. Nada. Nesse ponto, não. Mas todos eles, Cristo no seu maior exemplo e outros, Francisco, etc., em serem força de exemplo para nós. Aí quando eu começar a transferir aquele jeito, imitar ele, eu mesmo vou começar a produzir frutos. Frutos. E é isso que ele quer. E quando a gente produzir frutos, significa que a seiva está fluindo em nós. Que seiva? A seiva espiritual que produz os frutos. E quando a seiva começa a fluir dentro da gente, que é o amor, a gente começa a ser feliz, plenamente feliz. Vim para que tivesses vida, vida em plenitude, vida em abundância, como ele nos ensinou. Muita paz, tá?